Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sexta-feira, final de semana, e a gente está aqui para fazer mais uma meditação da palavra para vocês. E hoje, a gente vai ver aqui o que Jesus nos trouxe. Qual o conselho, qual o ensinamento, qual a mudança de vida que Ele quer para nós com esse evangelho de hoje, né? Sabemos que cada evangelho nos traz um ensinamento, nos traz uma mudança de vida para aquelas pessoas que verdadeiramente querem, aquelas pessoas que verdadeiramente anseiam por uma mudança, né? Já está cansado de viver nesse mundo. Ao Deus dará, como se diz o ditado, né? E procura sempre mudanças, né? E chega um determinado momento da nossa vida que a gente não quer mais as mudanças do mundo, né? A gente quebra tanto a cara com as mudanças do mundo que a gente consegue encontrar o caminho do Senhor e quer mudar, né? Fazer a vontade dele, ou pelo menos tentar fazer a vontade dele, né? Vamos ver. E então, pessoal, aí hoje o evangelho, vamos dar continuidade ao livro de Lucas, né? Lucas, então é Lucas 19, né? Ontem a gente viu essa passagem aqui que está marcada, né? E hoje o evangelho vem dando continuidade, né? Do 45 ao 48, o centro da exploração e opressão. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que aí vendiam e disse: está nas Escrituras, minha casa será casa de oração. No entanto, vocês fizeram dela uma toca de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei e os notáveis do povo procuravam um jeito de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vamos lá. Então, hoje Jesus vem falar sobre a importância do templo, a importância da igreja. Para que foi feito a igreja? Por que ele fundou a igreja? Por que ele quis um templo, né? Para que a gente tivesse um lugar de oração. Então a palavra diz aqui que Jesus chega furioso, né? Jesus chega furioso. Eu acredito que seja uma única passagem da Bíblia que a gente vê falar que Jesus ficou furioso dessa forma, a ponto de expulsar as pessoas com chicote. Aqui a gente não leu tudo, mas se você prosseguir na leitura, você vai encontrar a história completa, né? Jesus estava com o chicote e ali ele saiu chicoteando e derrubando as bancadas. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam vendendo coisas ilícitas na frente do templo, ou seja, da igreja. E o interessante que ele fala, né? Fizeram um antro de ladrões. Ou seja, aquelas vendas não era coisa boa, né? Se tratava de coisas erradas, ainda mais isso, se tratava de coisas erradas. Roubo, né? E se a gente for imaginar, quando eu estava lendo aqui, eu estava lembrando, né? Como isso acontece nas igrejas, nas nossas igrejas, né? Quanto roubo. Quanto roubo com o pobre. Os pastores, né? Que tem aí certos protestantes, por exemplo, que fica extorquindo o dinheiro das pessoas humildes, né? Que você só pode participar de um culto se você pagar seu dízimo. Se você não pagar, você não é bem-vindo. Não é assim? Como Jesus não se sente? Assim como ontem a palavra dizia que Jesus chorou de tristeza,
daquela cidade de Jerusalém, né? Hoje a palavra vem falar da fúria do Senhor diante de certas situações dentro da igreja, dentro da própria igreja. Eu me recordo que já foi falado esse evangelho. Temos vídeo falando sobre esse evangelho. E aí, hoje você lê de novo, você medita de novo, você encontra outras coisas. No vídeo passado, com certeza, eu vinha falando aqui sobre a ira de Jesus com festas, com bebida alcoólatra na porta da igreja, né? E hoje a gente vê também esse ângulo, né? Esse ângulo. A roubalheira que tá, os absurdos de dízimo que as pessoas pedem, exigem, né? Muitas vezes de pessoas assalariadas, que tem aquela humildade e acha que Jesus só vai salvar, que acha que só vai ter uma prosperidade na vida se pegar o seu saláriozinho e dar todinho a uma igreja, né? A gente pode também imaginar o quê? Essas bandas, né? Banda de louvor, esse meio gospel aí. Quando, se não for um meio gospel, mas mesmo um meio católico mesmo, você vê padres aí que fazem show, que vêm numa cidade por um absurdo de dinheiro, que parece uma banda secular, né? Parece uma banda secular. Eu acredito que Jesus, ele não se agrada dessas coisas. Como que eu tenho um dom, né? Eu tenho um dom, esse dom foi me dado gratuitamente, né? E para me distribuir para as pessoas. É mais ou menos isso. Então eu vou distribuir aquele show que eu vou fazer naquela cidade. Quantas pessoas não vão ali? Quantas pessoas não vão precisando de cura, libertação, em cima muitas vezes da letra do meu louvor, vamos se dizer assim. E muitas vezes as pessoas se alegram em ir, mas quando diz quanto é o ingresso? R$150. R$300 o lugar VIP. Como que um assalariado, uma pessoa humilde, pode chegar na graça desse jeito? Não pode. Não tem condições, né? Fora o absurdo que é pedido para quem fez a contratação, né? O valor do show, vamos se dizer assim. Então, assim, é um absurdo. Ah, mas precisamos pagar, né, a funcionário, a isso, a aquilo. Tudo bem, eu até acredito. Mas não precisaria ser esse absurdo. Entendeu? Deveria ser de uma forma. Peraí, você quer trabalhar aqui na nossa banda? A nossa banda é uma banda de louvor. A gente não vive como uma banda do mundo, né? Como uma banda secular, como os cantores seculares. A gente não vive assim. A gente vive para levar a palavra de Deus, para levar o louvor. Então, o valor é isso aqui. Se você quer, tudo bem. Então, você vai andar conosco como se fosse uma missão. Porque eu acredito que agradaria mais o coração de Deus. Mas, enfim. Existe também aquelas pessoas que trabalham dentro da igreja, que fazem parte de ministério de música da igreja. E aí, quando tem, assim, uma outra igreja que está fazendo festa, que está num tempo de festa, né? Essas festas de catequese, que sempre tem todo ano, né? Ah, vamos ali é a festa de Nossa Senhora de Fátima, então tem aquela festa ali. Festa do Sagrado Coração de Jesus, tem aquela festa ali naquela paróquia. Ali. Então, muitas vezes é convidado pessoas da paróquia grande, né? Para as capelinhas espalhadas na cidade. Então, quando acontece essas festas, muitas vezes falta cantor nas capelinhas. E aí, eles mandam buscar onde? Na matriz. E o que é que acontece? Muitas pessoas se passam para cobrar
o louvor que você vai levar a uma missa. Não é nem 2 horas de louvor. Você vai passar ali cantando lá na frente na festa. 2 horas de louvor. Não é. É na missa. No sacrifício do Senhor. A pessoa cobra, porque eu já vi a pessoa cobrar. Eu vou, mas eu só vou por tanto. Gente, isso é um absurdo. Isso causa a ira de Deus. A palavra diz que Jesus se irou com essas vendas erradas. Aqui a gente vê que eram coisas roubadas, eram pessoas ali que estavam... eram ladrões mesmo, que estavam fazendo ali, da frente daquele templo ali, um antro de ladruice, como se diz. Mas se a gente for ver, trazendo para a nossa vida, a gente encontra tudo isso, todos esses pontos aí. Nada que é feito para Jesus tem que ser absurdamente, exploradamente caríssimo desse jeito, não. Né? Todo trabalhador é digno do seu salário. Todo trabalhador. Mas quando a gente dá um sim para as coisas de Deus, a gente quer colocar em prática o nosso dom que foi dado gratuitamente para que a gente repasse para as pessoas, existe um controle, né? Temos que ter essa consciência. Peraí, eu vou cantar na missa lá no sítio tal, lá na comunidade tal, na zona rural. Eu não quero cobrar nada. Minha filha, quanto foi seu trabalho? Nada. Não foi nada. Se for uma pessoa que não tem transporte, né, que não foi ali com o povo da paróquia, padre, se o senhor tiver o dinheiro da minha passagem, será bem-vindo, porque eu não tenho. Né? Ou então, muitas vezes tem pregadores que prega lá, vai lá, né, não, em outra comunidade, muitas vezes está passando por tanta dificuldade em casa. Tem filho pequeno, mas não tem o leite. Mas mesmo ali está firme ali, ó, na batalha. Chega um chamado de uma pregação e aí a pessoa vai à noite. Jesus sabe ali. Muitos chega lá e dá uma contribuição. Não é algo que ele peça, mas é uma contribuição. Seja para a viagem de volta, seja para um lanche, ou seja para esses fins aí, né? De comprar um leite para o filho, alguma coisa desse jeito. Mas cobrarem o absurdo que cobram em dízimo, ou etc, etc e tal. Jesus, isso causa a fúria do Senhor. Causa a fúria do Senhor. Outra coisa que a gente pode também, que a gente pode trazer também para a nossa vida a gente observa quando a gente chega na igreja. Muitas vezes o padre demora um pouco para começar a missa, para dar início à Santa Missa. E as pessoas, elas conversam como se estivessem na feira livre do sábado. Sabe aquele trererê que muitas vezes você quer entrar numa concentração, você chega, você quer se ajoelhar. Por quê? Porque a minha casa é a casa de oração. É isso que Jesus está falando aqui. Não é lugar de você estar contando a vida do vizinho, de você estar contando a sua vida para a pessoa que você não via há 100 anos. E daí você encontra dentro da igreja e ali você começa. Quem está do lado muitas vezes quer se concentrar e não consegue. Às vezes na fila da comunhão, o povo está trelando, o povo está falando da vida dos outros. É um momento santo, é um momento que você está ali, você está se entregando, você está entregando as pessoas que você ama, né? Você está ali, Senhor, eu estou indo te buscar, Senhor, eu estou indo te receber. Purifica a minha alma. Me dá a dignidade de te receber, porque eu não tenho. É um momento de oração ali, fechado. Não tem como. As pessoas vão lá. Telelei, telelei, telelei. Um abraça as outras, fica se beijando. Gente, pelo amor de Deus. Vamos ter consciência das coisas. E hoje a palavra vem falar sobre isso. A minha casa é casa de oração. E sem falar que Jesus está lá na frente. O corpo, o sangue, a alma e a divindade viviam lá. O Padre lá. Corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo de Cristo. As pessoas... Telelei, telelei, telelei. Oi, fulano. Tudo bom, né? Quanto tempo?
não dá a mínima para aquilo ali, né? Ao invés das pessoas que estão sentadas, muitas vezes as pessoas que não vão na fila da comunhão, que não está preparado para receber, muitas vezes ficam lá, sentado, né? Você vê muita gente sentado. Era para aquelas pessoas se ajoelharem, porque é o Senhor que está presente ali, né? Isso aí eu acho um erro dos próprios padres, que na hora poderia dizer: quem não tiver preparado para vir na fila da comunhão, se ajoelhe e adore o Senhor, porque Ele está aqui, vivo na Eucaristia. Ele está aqui. Então, isso tem que ser orientado, porque as pessoas, elas são lerdas, né? Então, ali, quem foi comungar, que volta, que se ajoelha para agradecer, para rezar, tem o vizinho do lado, tá, rapaz, tu não sabe o que aconteceu, Pepe. E aí você se desconcentra, você não consegue entrar numa sintonia com Jesus. E Jesus fica irado com isso também, né? Com certeza ele fica irado. Porque além de você não se importar que ele está ali vivo, né? De estar perdendo tempo, em vez de estar ajoelhado adorando a ele. Senhor, eu sei que tu estás aqui, eu não estou te vendo. Eu não estou te vendo, mas eu acredito que tu estás nesse pão. Eu não posso receber porque eu estou em estado de pecado, né? Então eu não posso te receber. Mas o meu espírito, a minha alma, te recebe aqui no coração. Então, gente, a gente está perdendo tempo. Perdendo tempo na Eucaristia. Se você não comunga fisicamente ali, você pode espiritualmente comungar e você está conversando sobre a vida do vizinho. Sobre a hora que o vizinho chegou em casa, diante do Senhor. Então Jesus diz: eu derrubo tudo, eu tô irado, eu fico irado com uma coisa dessa, né? A gente percebe muitas vezes, eu posso me encaixar, muitas vezes eu chego, ao invés de eu chegar um pouco mais cedo para ir ao Santíssimo, antes falar com o dono da casa. Quando a gente vai fazer uma visita a uma pessoa, primeiro a gente entra em contato com a pessoa. Fulano, eu quero fazer uma visita, tu estás em casa. Não é assim? Então, quando a gente chega, a visita vem nos encontrar. Então, é a primeira pessoa que a gente tem um contato, é com o dono da casa, os donos da casa, no caso. Então, lá na igreja, existe o dono da igreja. A minha casa é casa de oração. Então, eu tenho que, primeiro, quando eu chego, eu tenho que ir lá no Santíssimo falar com o Senhor. Eu não tenho que perder meu tempo diante da imagem de Nossa Senhora que a gente encontra quando a gente entra. Geralmente, quando a gente entra, a gente vê as estátuas no altar. De primeiro, né, o sacrário, ele ficava ali diante do altar. Hoje ele tem uma sala separada. Mas as estátuas, elas sempre estão ali expostas. E se elas estão ao alcance do fiel, a gente vê que pessoas ignorantes no entendimento, né, muitas vezes, nem vai lá no Santíssimo, nem vai lá se ajoelhar e falar com Jesus primeiro. Para diante da estátua de Nossa Senhora e fica lá, falando com Nossa Senhora. Né? Muitas vezes tem uns que são mas tão ignorantes que até beija, fica beijando ali a estátua. É primeiro Jesus Cristo. Você tem que ir primeiro lá, falar com o dono da casa. Senhor, obrigado porque eu estou aqui. Porque o dia foi tão corrido, mas eu tirei esse tempo para vir. Muito obrigado pela minha saúde, pela minha vida, pela minha semana. Eu estou aqui para te adorar, né? E depois, quando você voltar, você vai lá, pode parar diante da estátua, não tem problema nenhum. Não é adoração, porque sabemos que ali não tem... Nossa Senhora não está ali, Nossa Senhora está junto do Filho, né? No céu, né? Então, não é Nossa Senhora, é a lembrança de Nossa Senhora. É como se eu tivesse o retrato da minha mãe na parede, toda vez que eu passasse, eu olhasse e dissesse, estou com saudade da Senhora. Né? Como a Senhora me faz falta, é a mesma coisa. Né? Eu olho para aquela estátua, eu lembro da mãe de Jesus, eu lembro da minha mãe. Então,
Mas é em segundo lugar que eu tenho que fazer isso. Primeiro eu tenho que ir lá no Santíssimo. Primeiro eu tenho que ir lá. Eu não posso chegar. Eu faço isso. Muitas vezes eu faço isso. De chegar já em cima da hora e não ter esse tempo. Mas eu vou depois. Depois da missa eu vou. Vou lá agradecer, vou lá me ajoelhar, adorar um pouco o Senhor. Mas o interessante é que você vá no começo, quando você chega. Você vai cumprimentar o Senhor, porque a casa é dele. É você que está indo a ele, né? E, no entanto, as pessoas não fazem isso. Não fazem isso, né? Muitas vezes, na quinta-feira, a igreja abre suas portas para adoração. Então, pega a Santa Eucaristia, coloca lá no ostensório, que é aquele ostensório de ouro, né, que é cheio de raios assim, e deixa lá exposto. Ali está o corpo, o sangue, a alma e a divindade do Senhor, ou seja, o Senhor vivo está ali. Então é o dia de você ir lá adorar, tirar uma hora, meia hora, 15 minutos para ir lá adorar diante do Senhor. Temos essa graça porque temos essa fé. A gente tem essa graça porque a gente tem essa fé. E graças a Deus que a minha fé, ela é linda e acredita que eu tenho o meu Senhor vivo na minha frente, né? Ali não é só uma encenação, ali não é só uma lembrança quando eu vou receber a Eucaristia, não é só uma lembrança, não é um simbolismo, é a verdade dita por Jesus na sua última ceia. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Jesus hoje vem dizer sobre a ira dele. Ali ele falava daquele povo ladrão que foi vender as coisas na frente da igreja. Já falamos sobre isso em outro vídeo. Pessoas que fazem as festas na frente da igreja, leva bebida, leva coisas erradas para frente da igreja, né? E hoje a gente vê esses pequenos detalhes que acontecem. A gente precisa se responsabilizar em tirar a hora de ir à missa meia hora antes. A missa é de 5 da tarde, eu vou sair de 4h30 de casa, dependendo do. Aqui é 5, 7 minutinhos, 10 minutinhos, se for muito devagar andando. A igreja, bem pertinho. Mas já tem a matriz que fica a 15 minutos, mais ou menos, daqui andando, né? Então eu tenho que sair mais cedo. Eu tenho que sair mais cedo. Eu tenho que passar 5, 10 minutinhos diante do Senhor vivo, né? Se eu quero conversar com Nossa Senhora, eu tenho esse tempo também. Então eu preciso fazer isso. Isso é amor, isso é responsabilidade, né? A gente não pode deixar que chegue ao extremo, a ponto da gente ver a ira do Senhor, né? Nesse evangelho ele mostra que ele também se ira, né? Existe também um momento de ira do Senhor. Então a gente precisa fazer as coisas certas. Então hoje a palavra vem nos trazer esse ensinamento, tá certo? Que hoje a gente vá, ou esse final de semana, à missa, né? Mas a gente vá mais cedo. A gente deixe de conversar dentro da igreja, de falar da vida dos outros dentro da igreja. Principalmente no momento da Santa Eucaristia, no momento que o padre está ali dando a Santa Ceia, que é a Santa Eucaristia, né? Que nesse momento, se eu não quero me ajoelhar, porque, né? Era para todo mundo que fica ali ajoelhar, mas enfim, mas que eu baixe minha cabeça e que ali eu faça um momento de adoração até que ele se vá, até que levem ele lá para dentro, que aquele momento termine. Mas que eu esqueça quem está do meu lado, eu esqueça a amiguinha que foi comigo, eu esqueça a família que está do meu lado, porque tempo para isso a gente tem. A gente tem todo o tempo do mundo para conversar, para bater papo, para falar da vida dos outros, né? Mas a igreja, minha casa, é de oração. Então que a gente vá verdadeiramente com vontade de orar, com vontade mesmo de orar, porque isso sim vai agradar ao coração de Jesus. Amém. Um bom final de semana para vocês, um cheiro no cangote de todo mundo e
até amanhã, se Deus assim nos permitir.